Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui com a gente. Hoje o tema é bem específico, viu? Veio de um vídeo do YouTube que explica, olha, direitinho a diferença entre aerógrafos de ação simples e de ação dupla. A gente pegou a transcrição desse vídeo, que detalha bem esses mecanismos de gatilho, e isso é super importante para quem está pensando em comprar o primeiro aerógrafo, ou talvez para quem já usa e quer melhorar a técnica, né? Nossa ideia aqui é destrinchar isso, como cada um funciona, pontos positivos, negativos e por que essa escolha, que parece só técnica, afeta tanto o resultado final da pintura. Vamos dar uma olhada nos exemplos que o vídeo cita, tipo o Pache Model H, que é de ação simples, e o Pache Talon de ação dupla. Então tá pronto pra gente mergulhar nisso? Prontíssimo. É isso aí. O legal é tentar deixar tudo bem claro para quem está buscando essa informação mais prática, mais direta sobre a ferramenta. Porque entender a mecânica, né? Como a coisa funciona por dentro, não é só curiosidade. É, como você disse, o primeiro passo para escolher bem e, claro, para começar a dominar a aerografia de verdade. O gatilho muda tudo na experiência. Certo. Então vamos começar pelo básico, né? O ação simples, o vídeo cita o Pache H e diz que ele é incrivelmente fácil de usar. Por que ele é tão simples assim? O que tem na mecânica dele? Olha, a simplicidade vem toda do gatilho mesmo. Ele só se move em um eixo, para cima e para baixo. Só isso. Quando a pessoa aperta o gatilho para baixo, o aerógrafo solta ar e tinta. Ó, ao mesmo tempo, o vídeo deixa isso claro. Apertou, sai os dois juntos, numa quantidade que já está meio definida ali. Soltou o gatilho, para tudo na hora. Ar e tinta. É um liga-desliga, basicamente. Apertou, tá pintando. Soltou, parou. Bem direto. Parece realmente direto ao ponto. Deve ser ótimo para quem está começando para não ter muita complicação inicial. A fonte usa essa expressão mesmo, incredibly easy to use. Mas aí fica a dúvida. E o controle da quantidade de tinta? Se sai tudo junto, como é que ajusta isso? O vídeo fala de um ajuste, né? Então não é totalmente fixo, imagino. Isso não é fixo, mas o controle é feito de um jeito diferente. Nos de ação simples, geralmente você pré-ajusta o fluxo máximo de tinta, antes de começar a pintar, sabe? No Pache H, que o vídeo menciona como sendo de mistura externa, o que significa que o ar e a tinta se encontram ali na frente do bico, fora do corpo do aerógrafo. Esse ajuste normalmente é feito girando tipo um cone ou um parafuso bem na pontinha dele. Ah, tá. Então, antes mesmo de começar a pintar, a pessoa vai lá e regula essa pecinha para definir se quer mais ou menos tinta saindo quando apertar. É isso. Exatamente isso. Se esse ajuste tiver mais fechadinho, passa menos tinta. Aí dá para fazer linhas mais finas, principalmente se chegar um aerógrafo mais perto da superfície. Agora, se abrir tudo, como o vídeo indica, sai um volume maior de tinta. Ótimo para cobrir áreas grandes mais rápido de forma uniforme. O controle existe sim, mas é um ajuste estático, digamos. Uma configuração que você faz antes. Não é algo que você fica mudando enquanto está fazendo o traço, entende? Entendi. Isso clarifica bastante. E o vídeo dá exemplos práticos de onde esse tipo de controle mais básico já resolve, né? Para que tipo de trabalho ele se encaixa melhor. Sim, e os exemplos são bons para sacar onde ele brilha. O texto menciona coisas como aplicar uma cor de fundo, sabe? Uma cor sólida numa tela, numa miniatura, qualquer coisa. Situações onde o importante é a aplicação ser consistente, sem precisar variar muito o fluxo. Outro exemplo que aparece é aplicar verniz, o tal do clear coat, para selar um trabalho. Nessas horas, geralmente se quer uma camada bem homogênea, né? Não precisa ficar variando a tinta. É aí que a simplicidade do ação simples vira vantagem. Menos coisa para se preocupar na hora H. Faz todo sentido. É a ferramenta certa para o trabalho mais direto. Agora, vamos para o outro lado, que é onde a coisa fica, assim, mais sofisticada. E onde o vídeo fala que oferece controle total. O aerógrafo de ação dupla, o Double Action. O Pache Talon é o exemplo. Como é que funciona essa mágica aí do controle total? A mágica, digamos, está na complexidade maior do gatilho. O dupla porque ele tem dois movimentos independentes. Ele mexe para baixo e para cima, né? Vamos chamar de eixo Y, igualzinho ao de ação simples. Só que, e aqui está o pulo do gato que o vídeo ressalta ele também, mexe para frente e para trás, o eixo X,
enquanto está pressionado para baixo. Vamos separar as duas ações para ficar claro. Primeira ação, apertar o gatilho para baixo, movimento no Y. Isso abre a válvula de ar, que geralmente fica logo ali embaixo. Nesse momento, só sai ar, nada de tinta ainda. Isso já é útil, né? Para limpar a poeira, secar um pouquinho a tinta. Segunda ação. Aí, enquanto o gatilho está lá embaixo, mantendo o ar saindo, você começa a puxar ele para trás, movimento no X. Esse movimento para trás vai recuando a agulha que tampa a saída de tinta lá no bico. Quanto mais para trás você puxa, mais a agulha recua e mais tinta pode passar. Aí entra o famoso efeito Venturi, que o ar rápido passando cria um vácuo que puxa a tinta e ela é pulverizada junto com o ar. Ah, então o controle fino vem desse movimento para trás. A pessoa decide quanta tinta sai, controlando quanto puxa o gatilho para trás. E tudo isso enquanto o ar continua saindo, se ela mantiver o gatilho apertado para baixo. É essa a lógica? Exatamente essa. Puxando só um tiquinho para trás, a agulha mal se move e sai pouquíssima tinta. Perfeito para detalhezinho fino, linha delicada, sombra suave. Se puxar o gatilho todo para trás, a agulha recua o máximo. Aí vem um fluxo maior de tinta, para cobrir áreas maiores ou para cores mais fortes. O controle é bem mais granular. E o ponto-chave é dinâmico. Você varia a tinta na hora, durante o mesmo traço. O vídeo bate muito nessa tecla. Poder começar e parar a tinta com o ar ainda saindo é uma vantagem enorme. Não é à toa que o autor do vídeo fala que usa duplação em 99% do tempo. É por causa dessa flexibilidade toda. Nossa, isso realmente abre um leque, né? Faz sentido o tal controle total. O vídeo até descreve uma técnica certinha em 4 passos para usar ele direito. Isso deve ser fundamental para não fazer sujeira e aproveitar o potencial, né? Sim, dominar essa sequência é crucial para criar a memória muscular certa e evitar aqueles errinhos clássicos de quem está começando, tipo espirrar tinta no começo ou no fim do traço. Os passos que estão lá na transcrição são bem lógicos, formam a base mesmo. 1. Aperta para baixo, só o ar começa. 2. Puxa para trás, ainda apertando para baixo, aí começa a sair tinta. Mais para trás, mais tinta. 3. Para parar a tinta, leva o dedo e o gatilho todo para frente de novo, voltando para o começo do eixo X, mas sem soltar para cima. A tinta para, mas o ar continua. 4. E só aí levanta o dedo. O ar para também. O fascinante aqui, e o vídeo aponta para isso, mesmo que indiretamente, é a ordem de parar. Parar a tinta, passo 3, antes de parar o ar, passo 4. Esse arzinho final que sai sozinho ajuda a limpar qualquer restinho de tinta que ficou no bico. Garante que o fim do traço seja limpo, sem aquele pingo chato. É uma técnica que exige um pouco de prática para virar automática, claro. Mas é ela que destrava o potencial artístico do duplação. Entendido. Essa ordem tinta para, depois ar, faz toda a diferença para precisão. E o exemplo que o vídeo dá de pintar um retrato ilustra bem isso, né? Imagino que seja essa capacidade de começar e parar a tinta várias vezes em lugares específicos, aplicando a cor só onde quer, talvez fazendo manchinhas, detalhes, sem ter que parar o fluxo de ar e perder a referência ou acumular tinta onde não deve. Coisa que seria bem mais difícil, talvez impossível, com a mesma precisão, com uma ação simples que solta tudo de uma vez. Exato. Conseguir fazer sombra suave, detalhe fino, até corrigir um pontinho. Tudo depende dessa manha de controlar a tinta separada do ar. O vídeo reconhece que tem uma curva de aprendizado, sim, para pegar essa técnica do duplação, mas também diz que é muito fácil de aprender. Parece que é mais uma questão de criar o hábito certo, repetir esses 4 passos com atenção até virar instinto. E aquela variação que o vídeo menciona rápido, os aerógrafos tipo trigger, de gatilho, como eles entram nessa história? Boa pergunta. O vídeo cita eles como um outro jeito de ter a duplação. Nesses, em vez de apertar para baixo e puxar para trás, o controle costuma ser só puxando um gatilho, que parece mais com o de uma pistola de pintura, sabe? Ou um borrifador. Puxa um pouquinho para trás, sai só ar. Puxa mais, começa a vir tinta junto com o ar, e quanto mais puxa, mais tinta sai. A ergonomia é diferente, né? Tem gente que acha mais confortável para pintar por muito tempo. Mas o princípio é o mesmíssimo, controle independente e progressivo do ar e da tinta, que é o que define a duplação.
Entendido. Designs diferentes, mas o mesmo princípio de controle avançado. Então, juntando tudo isso, o que significa na prática? Vimos a mecânica, os exemplos. Como é que alguém decide qual caminho seguir na hora de escolher um aerógrafo? Resumindo, a diferença principal é o nível de controle que você tem sobre a pintura na hora que está pintando. O ação simples, como a gente viu, é simples de operar. É ótimo para tarefas que não precisam dessa variação constante de tinta durante o traço. Cobertura uniforme, aplicar verniz, fazer um fundo de cor única. O vídeo diz incredibly easy to use. E é isso, menos complicação ali no uso imediato. Já o ação dupla, ele te dá esse controle dinâmico, preciso, sobre quanta tinta está saindo a cada instante. Isso é fundamental para trabalho que pede detalhe fino, sombra suave, gradiente, transição de cor delicada, efeitos como textura, desgaste, basicamente qualquer técnica que dependa de variar a intensidade ou a espessura do traço na hora. O vídeo usa o termo full control, controle total, e é bem isso que ele entrega. Pela descrição, o vídeo parece ter uma preferência clara pelo duplação, né? Recomenda pela versatilidade, pelo controle. O próprio autor diz que usa esse tipo 99% das vezes. Isso não quer dizer que ele é simplesmente a melhor opção e pronto. Quer dizer que é a melhor opção para o tipo de trabalho que aquele autor faz, e para quem busca esse nível máximo de controle. A recomendação do vídeo vai para o duplação por essa razão, pela flexibilidade. Mas e esse é um ponto importante que o vídeo faz questão de frisar. O autor não joga fora os de ação simples. Ele não diz que são ruins ou inferiores. Pelo contrário, ele descreve como ferramentas incríveis, awesome tools. Ah, essa nuance é importante mesmo. Não é uma questão de bom contra ruim, então. Exatamente. São ferramentas diferentes, com níveis de controle diferentes, para tarefas diferentes. O ação simples pode não ser ideal para o trabalho detalhado que o cara do vídeo faz. Mas pode ser perfeito, até mais eficiente, para quem precisa dar uma camada de base uniforme ou envernizar uma peça grande, rapidinho, por exemplo. Isso leva a gente para aquela conclusão mais geral, a importância de casar a ferramenta com a tarefa. Não existe o melhor aerógrafo absoluto. Existe o aerógrafo mais adequado para o que você quer fazer e para o controle que você precisa ou deseja ter. Excelente ponto. Recapitulando rapidinho, então, a ação simples é fácil, direto ao ponto, apertou, pintou, soltou, parou. Ideal para aplicações mais gerais, tipo fundos, vernizes, onde um fluxo constante pré-ajustado é o ideal. A ação dupla significa controle preciso, dinâmico, aperta para ter ar, puxa para trás para ter tinta de forma variável, permite modular o fluxo na hora, é a escolha para detalhes, sombras e qualquer pintura com nuances finas. A escolha, no final, depende muito do que se pretende fazer com a ferramenta. Precisamente. É esse casamento, ferramenta e projeto. E, sabe, pensando um pouquinho além do que o vídeo detalhou, mas conectando os pontos, uma reflexão final interessante para quem está ouvindo seria: como é que outros fatores, que também são cruciais na aerografia, interagem com esses gatilhos diferentes? Por exemplo, a viscosidade da tinta que está sendo usada, se ela está mais grossa, mais rala. Ou a pressão do ar que está vindo do compressor, que o vídeo até cita rapidinho quando fala de PSI. Como isso afeta o comportamento e o controle de uma ação simples comparado com uma ação dupla? Interessante. Tipo, como a consistência da tinta ou a força do ar podem mudar o jeito que cada gatilho responde. Ou como a tinta pulveriza. Uma tinta mais grossa talvez precise de mais pressão. Mas como isso se traduz em cada sistema? Exato. Explorar essas conexões. Como a configuração da tinta e do ar influencia a performance de cada tipo de gatilho e como otimizar essas variáveis juntas. Esse pode ser o próximo passo natural para quem quer não só escolher o aerógrafo certo, mas realmente dominar a arte, refinar os resultados. O vídeo deu uma base mecânica ótima sobre os gatilhos, né? Mas a aplicação no mundo real envolve dominar essas outras variáveis também, tudo junto. Uma ótima questão para continuar pensando e explorando individualmente. E com essa reflexão, a gente conclui nossa análise focada de hoje sobre as diferenças entre aerógrafos de ação simples e dupla, baseada aqui nas informações e exemplos que a nossa fonte trouxe.